Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. Estamos na área para falar as últimas notícias do nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Entramos numa semana decisiva para o Textor definir o técnico e também reforços. Temos um tempo de preparação que podemos já confirmar agora, já cravar que foi perdido, né? O Botafogo aí 25 dias desde a reapresentação dos jogadores e não há absolutamente nada que dê para aproveitar. E também fazer um apelo aí para o torcedor. Eu sei que é difícil, né? O Textor não vem dando muita importância para esse início de temporada, né? A torcida está desmobilizada, mas a gente vai ter um clássico contra o Flamengo na quarta-feira. Os ingressos já estão à venda, já garanti o meu, tá R$40, mais as taxas ali, sai R$44 o ingresso pro lado da torcida do Botafogo. A gente vai falar também não só dos ingressos, mas do clássico, né, que vem gerando uma preocupação para o torcedor. Joaquim Marques, só colocar o banner aqui, lembrar o pessoal de chegar junto no like, é muito importante, assim o YouTube entende que esse é um conteúdo bacana, entrega para mais botafoguenses. Ativem também as notificações, saber a hora que o Setor Visitante vai entrar aí na casa de vocês. Inscreva-se, estamos quase chegando aos 72.600 inscritos, né? Vamos bater logo essa marca dos 75 mil, falta pouco, mas a gente precisa ir degrau por degrau. E tem o clube de membros, a partir de R$5 vocês ajudam bastante. É só você clicar no botão embaixo da tela, seja membro, e escolhe aquele plano que cabe no seu bolso. Joaquim, bom dia, Joaquim. Desculpe mais uma vez por fazer você assistir uma partida do Campeonato Carioca. Bom dia, Dep, bom dia para os nossos amigos do Setor Visitante. Realmente, assistir esses jogos tem se aproximado muito do que poderia ser uma tortura. Especialmente por ter que ver na beira do campo o Carlos Leiria, apesar dele não ser o maior culpado disso tudo, mas ele atualmente é a figura que personifica toda a nossa impaciência, né, com tudo que está acontecendo. Mas vamos lá falar sobre mais um jogo trágico desse falido campeonato estadual. Pois é, eu acho que a busca pelo técnico, a busca por reforços e esse tempo perdido de preparação, esse jogo horroroso que a gente viu ontem, tá tudo interligado, né, Joaquim? Então a gente pode até começar falando sobre essa derrota do Botafogo, derrota que coloca o Botafogo numa condição difícil, né, visando a classificação para as semifinais do estadual. Eu acho que se classificar ou não classificar, eu preferia que classificasse, né, mas se não se classificar, acho que também não é o fim do mundo, tendo em vista aí as opções que a gente tem, né, para representar o Botafogo. Mas ontem é uma partida horrorosa, assim, onde a gente não consegue salvar absolutamente nada, a gente só consegue ter a certeza de que alguns jogadores não têm condições de, nesse momento, vestir a camisa do Botafogo. Não, isso sem dúvidas, né? Quando eu vejo o Serafim, quando eu vejo aquele lance patético do Yarlen tentando fazer uma lambreta, né, ou carretilha, aí vocês escolhem aí qual é o termo mais adequado. Assim, umas coisas inacreditáveis. Esse lance do Yarlen, eu acho que, assim, sem querer pegar o garoto para Cristo, né, e jogar a culpa em cima dele, mas é um lance, assim, inacreditável. Não que eu não goste de jogadores ousados, que tentem jogadas ousadas, mas eu acho que o Yarlen precisa comer muito feijão com arroz ainda para querer fazer esse tipo de gracinha. Porque uma coisa é você ver o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho, né? Uns caras assim fazerem certos lances, né, de malabarismo que podem dar errado, né? De repente o lance nem dá certo. Mas o cara tem estofo, né? O cara tem bagagem, o cara já construiu alguma coisa. Aí vem um cara que nunca chutou nada em lugar nenhum, que deve estar com 2 gols na carreira, tentar fazer uma lambreta de forma pífia daquela numa situação, num ambiente que não é condizente, né? Uma campanha melancólica, um campeonato estadual horroroso, um jogo
especificamente esse de ontem, horroroso. Então, a lambreta do Yarlen é um símbolo, né, trágico do que vem sendo esse Botafogo dentro de campo, né? E na beira do campo, o nosso glorioso Carlos Leiria. O Carlos Leiria que está completamente desconectado aí da realidade. Ontem eu publiquei nas minhas redes, né? Mas assim, o Fogonet publicou também a fala dele pós-jogo. Ainda faltam algumas situações que são delicadas e complexas de trabalhar, como conseguir vencer uma linha defensiva tão forte como a que enfrentamos hoje. Assim, se chega alguém no planeta Terra, alguém que não está entendendo assim direito o contexto do futebol brasileiro, a falar, ué, foi o Botafogo e Atlético de Madrid, anteciparam o Super Mundial, o Botafogo jogou contra o Atlético de Madrid do Simeone ontem. Então, assim, como é que ganha com esses caras, né? Como é que ganha do jeito que tá? E apesar de tudo, cara, ele não é o principal culpado. Ele não é o cara para estar ali naquele lugar, né? E aconteceu um erro de avaliação do Botafogo, de imaginar que o Leiria poderia assumir o time no momento de transição, como fez o Fábio Matias em 2023. E assim, quando o bicho pegou, o Fábio Matias tomou a pancada de 3-1 no Newton Santos. Poderia ter sido mais para o Júnior Barranquilla. Tá aí a importância do técnico, mas tem uns que pelo menos conseguem fazer essa transição. O Carlos Leiria nem isso, cara, mas assim, eu tô começando a ficar com pena dele, cara, porque cai tudo nas costas dele, ninguém aparece, não tem diretor aparecendo para falar. Achei uma covardia, por exemplo, você deixar o interino depois de uma sapecada do Flamengo que a gente tomou lá em Belém, Botafogo não viu a cor da bola, deixar o interino para falar, né? O Textor tá preocupado aí com as coisas que estão acontecendo na holding, no Lyon e tal, também não tá aparecendo muito, e fica tudo em cima dele, né, cara? E pra mim é claro, ele não é o principal culpado. O principal culpado é quem manda. E o que a gente está vendo agora é um Botafogo que está perdendo tempo de preparação, porque, gente, olha só, eu não quero que o Carioca seja a prioridade do Botafogo, mas dá para você não se importar com o Carioca com método. Vamos então trabalhar a preparação, porque o que a gente está vendo agora? É um Botafogo com os titulares sobrecarregados, é um Botafogo que nada taticamente pode ser aproveitado, é um Botafogo que individualmente os jogadores estão abaixo, porque taticamente o Botafogo não existe, é um Botafogo sem um norte, o Botafogo hoje é um nada, né? Como eu venho repetindo aí, é um nada esperando alguma coisa acontecer. Então é muito triste, né? Você vê assim, essa situação. Estava fazendo podcast agora com o Portela falando em fechar a casinha contra o Flamengo para evitar uma derrota pesada, né? Fazer a mesma coisa lá contra o Racing, de repente conseguir um empate. Isso aí é a antítese do Botafogo que o Textor quer ver, que o torcedor quer ver, né? Do Botafogo Way, do Botafogo ofensivo. Se a gente, nesse momento, acha que fechar a casinha é a melhor solução para esse Botafogo, é porque o planejamento está todo errado. E, gente, você pode ser crítico do planejamento e aprovar centenas de coisas da gestão do Botafogo. A gestão do Botafogo ela é boa, ela tem muito mais coisas positivas do que negativas. No ano passado a gente conquistou 2 títulos muito importantes, um título mais importante da nossa história, mas que hoje tá tudo errado com relação a esse planejamento, ou a falta de planejamento, né, Joaquim? Olha, é evidente que o maior culpado disso tudo é o John Textor, né, que é quem manda, e ele já deixou claro para todo mundo que a temporada começa em abril, né? A questão é que eu até concordaria com ele, porque se a gente pensar que a temporada, segundo palavras do Textor, começa em abril, a gente pensar que você, na virada ali de fevereiro para março, você já estiver com tudo pronto, com contratações, com treinador e tal, porra, não dá para um treinador reclamar que não teve tempo se ele tiver um mês para preparar o time para o campeonato. Se a gente parar para pensar, um mês é muito mais do que os clubes fazem de pré-temporada no início do ano. Então, até aí, eu não estou tão assustado, porque eu acho que no final das contas o planejamento da maneira do Textor vai acabar funcionando, a não ser que ele, com um prazo ali de um mês antes de começarem as competições mais importantes, ele não esteja nem com o treinador, nem com os jogadores contratados. Aí o negócio vai ficar esquisito. Mas caso ele consiga
com esse prazo aí de um mês deixar a casa arrumada, eu acho que dá para as coisas fluírem bem. O problema é que não precisava ser desse jeito, sim. A gente entende, talvez tenham questões de caixa, de economizar nos primeiros meses, que são meses deficitários, né? O campeonato estadual não tem premiação, a cota de TV é muito pequena. A gente entende que tem dificuldade de trazer contratações porque está todo mundo. Quando chega o Textor para fazer uma oferta, todo mundo já quer logo o dobro, já quer tirar uma casquinha do dinheiro dele. Enfim. Agora, cara, mas isso aí é com o Palmeiras também, isso aí é com o Flamengo também. Desse jeito, porra, não precisava ser desse jeito. Porra, a gente não podia já ter um Fábio Matias, né, numa comissão para apagar um incêndio num momento desse, com todo respeito ao Carlos Leiria, porra, de certa forma eu compreendo e concordo quando você fala que ele está até sendo meio sacaneado, que é meio covardia que estão fazendo com ele, porque realmente colocaram o cara numa rabuda, né? O time do Botafogo esfacelado, especialmente o banco de reservas, né? Que o time titular não é ruim, mas o time ainda sem elenco, eu começo a pensar que, assim, bem verdade que todos nós concordamos com a saída dos jogadores, né? A gente entende que era um final de ciclo desses caras, mas a gente também não ia imaginar que a gente ia passar esse início de ano melancólico sem jogador quase para entrar em campo, dependendo de Arlen, de Serafim e companhia limitada. Então, será que não era o caso de algumas peças o Botafogo ter renovado o contrato para não passar esse sufoco? Não era o caso da gente ter um Fábio Matias, eu estou citando o exemplo porque foi quem nos socorreu ano passado, mas está na hora da gente ter um cara que esteja apto a assumir o cargo no momento da ausência do treinador, né? Entrar como interino, mas que tenha capacidade de resolver alguma coisa, né? E fica essa situação assim que dá a sensação para muita gente que está desgovernado, que não tem planejamento, que é uma terra arrasada, que eu não concordo. Eu acho que as coisas vão se ajeitar, mas o Textor falhou, sim, e pior, né? Não só falhou porque não temos um treinador minimamente apto para comandar o time, porque não temos banco de reservas, mas também porque está deixando um terreno fértil, né? Para as maluquices de alguns torcedores, terreno fértil para o Flamengo vir armado até os dentes, querendo atropelar o Botafogo, né? Então não dá para tirar essa culpa do Textor, infelizmente. E o que me pega mais, você até falou, um mês é tempo suficiente. A questão o Botafogo vai largar pelo menos um mês atrás dos demais. Vai estar todo mundo utilizando esse período agora como preparação para testar jogadores que podem ou não fazer parte do elenco, para testar plataformas de jogo, para testar algumas questões táticas, e o Botafogo hoje é um nada. O que a gente está fazendo? Absolutamente nada. O Botafogo só está entrando em campo, mas a gente não consegue aproveitar nada do que foi visto pelos torcedores, né, por todo mundo, pela imprensa e tal, nesses 20 e poucos dias aí, desde que o time se reapresentou. Agora, será que vai ser essa semana, Joaquim, que vai, enfim, aparecer o novo técnico do Botafogo? Será que vai ser essa semana? A Jéssica Maldonado, estava falando no podcast, né, que é o Santiago Rodrigues ou o Bitelo. Eu não fiquei muito empolgado ali, não, com as notícias do Botafogo. O Natan acho que seria uma boa contratação. O Mosquera eu acho que seria uma boa contratação também para trazer profundidade para o elenco. Mas a gente ainda precisa de muita coisa. A gente precisa contratar, precisa dar uma resposta, né, imediata aí a esse chapéu que a gente tomou do Santos, né? Que eu, Joaquim, a gente ficou meio receoso, assim, né? Meio reticente, tipo, acho que de repente esse Raul Laser aí não seria uma boa contratação. Agora, independentemente da nossa opinião, o Botafogo foi lá, aprovou e tentou trazer o jogador e não trouxe. Tomou um chapéu do Santos quando achava que estava tudo encaminhado, faltou ali o ok do John Textor. A gente não sabe por que não teve esse ok. Então tem que dar essa resposta trazendo reforços, né, e trazendo o técnico. E te digo mais,
eu entendo as escolhas aí e tal, se vier um treinador, né, diferente do Mancini, dependendo do nome, eu vou ter uma paciência, mas para o torcedor, né, essa demora, ela só é justificável se você trouxer realmente um cara incontestável. Se você der essa volta toda, para depois, o técnico é o alguém Tite. que a torcida não aprova. Ou Vasco Matos. Porra, esses caras dá para ter contratado 2 semanas. É muito tempo, pô, não é? O Mancini, esperamos aí 40 dias pelo Mancini, beleza, todo mundo fechado. Maior contratação da história de um técnico de futebol brasileiro. Agora, se for um cara aí que a torcida entender que poderia ter vindo antes, aí vai ser mais um ponto aí para depois o Textor ser cobrado lá na frente. Não, é como eu falei já algumas vezes, o Textor tá vendendo a alma ao diabo, porque ele, se as coisas não começarem a andar do jeito que deveria, ele vai ser muito cobrado. Vai ser, a gente conhece como é que é a torcida do Botafogo, como é que é a pressão aqui. Eu acho que a pressão que tinha antes das conquistas era pior, mas nem por isso vai deixar de ter pressão. Eu digo que antes era pior porque a torcida estava há 30 anos desesperada, querendo um título, né? Que já nem havia mais esperança, né? E aí, quando vem o John Textor, o torcedor volta a sonhar, e a gente viu como foi difícil chegar nas conquistas, de como tudo no Botafogo vinha sendo mais difícil por causa dessa pressão. A gente viu tudo que aconteceu em 2023. Teve gente aí que já falou: não, isso é maluquice do Joaquim. Os próprios jogadores já deram entrevista dizendo que sim, que aquele ambiente de 2023 pesava muito, né? Não é à toa que eles sempre davam entrevistas dizendo: não, 2023 passou, evitavam tocar no assunto, porque sabia que era pesado, né? Por conta desse fardo dos 30 anos sem grandes conquistas. Só que aí, para quem achava que não ia ter pressão depois das conquistas, a gente está vendo, já está começando. Imagina se o Botafogo começa o brasileiro tomando umas pancadas aí, imagina se toma uma pancada do Flamengo amanhã. Eu acho que o Textor, ele está apostando muito que tudo vai dar certo, e se começar a não pode dar muito certo, pode dar, eu acho que vai dar, tá? Eu acho que vai dar. Achismo meu. Eu acho que ainda há tempo de consertar as coisas, mas é o que você falou, se ele leva esse tempo todo, dá a volta ao mundo e acaba com uma solução que era mais simples, poderia ter sido resolvida antes, como o Tite, Vasco Matos, a torcida vai ficar enlouquecida. Eu só confesso para você que não estou animado. Você citou aí a questão dos reforços e tal, que as notícias não são animadoras. Eu não estou empolgado com os reforços para esse momento. Eu acho que está com cheirinho assim. Se a gente falar de cheirinho é foda, né? Parece coisa do Flamengo. Mas eu tô com a sensação de que esses reforços de peso vão mais vir para o meio do ano mesmo. Porque você vê que as negociações estão muito difíceis. Tá no momento, o exemplo do Bitelo, que o clube russo tem toda a razão de não querer liberar, porque é uma peça extremamente importante do time, é o líder de assistências do time. Então, não sei, talvez esteja se desenhando ali com uma cara um pouco parecida com do que foi ano passado, de que a gente teve aquele pacotão de reforços ali de Alan e Igor Jesus. Tudo bem que o Alan e Igor Jesus já tinham acertado antes, né? Era questão de estar sem contrato. Mas tipo o Wendel, né? É tipo a questão do Wendel, né? Isso. Tem que Mas no pagar final uma das contas a gente teve um pacotão ali de Igor Jesus, Alan, Vitinho, Alex Telles, Almada. Eu acho que está se desenhando uma coisa parecida para o meio desse ano. Vamos ver, né? Agora, você falou sobre o jogo do Flamengo. Quarta-feira, certeza que a gente tem que Carlos Leiria vai comandar a equipe. Não acredito que venha um técnico a jato aí para estar disponível para esse jogo. E acho também que seria covardia demitir o Carlos Leiria. Atenção, não é incoerência. Acho que Leiria não tem condição de trabalhar no Botafogo. Mas demitir o Leiria agora seria uma grande covardia, até porque não tem outro também. Vai fazer o quê? Vai expor o do Sub-17 agora? Né? Não tem, vai botar Joel Carli. Coitado do Carli, o cara que dá uma sugestão dessa, odeia o Carli.
Porque se o Carly entrar aí para comandar esse time, não vai conseguir fazer nenhum milagre, né? Então, não tem que fazer, cara. Agora é com Leiria e os jogadores cada vez com mais liberdade ali para se organizarem coletivamente. Enfim, vamos pegar o Flamengo. É um jogo que me deixa um pouco assustado, Joaquim. O Botafogo pode ganhar? Acho que pode, cara. Acho que pode, já viu. O Fluminense estava indo jogar contra o Flamengo, achando também que ia tomar uma porrada. E empatou 0-0. Pode acabar sendo um empate 0. A gente já viu vários times bizonhos do Botafogo ganhar do Flamengo, ou conseguir um empate, ou então perder de pouco. Não é? Já é garantido que vamos tomar uma sacolada. Não vamos. Mas o que é garantido? Que o Botafogo vai enfrentar um Flamengo mordido, um Flamengo que quer dar o troco das pancadas que a gente deu neles no ano passado, e que entende que o Botafogo está fragilizado nesse início de temporada. Então, assim, se não abrir o olho, corre o risco de acontecer uma catástrofe, o que seria horrível, porque não existe isso. A gente toma uma porrada do Flamengo, aí o torcedor do Flamengo vai zoar a gente. Não, mas o Texo falou que a temporada só começa em abril. Dane-se. É a camisa do Botafogo que está dentro de campo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o jogo, a gente vai ter outros caras melhores, mas é um banco também reduzido, não tem muitas opções, e é um jogo que preocupa, né, Joaquim? Preocupa muito. E essa desculpa de que o Texas falou que a temporada só começa em abril e tal, eu sempre digo que jogos, né, que acontece alguma coisa muito diferente, aí o time toma uma goleada, perde uma final de campeonato, pode ser por a atuação errada da arbitragem, expulsão do jogador, marcando pênalti. Meu irmão, não interessa, cara. Não interessa, porque daqui a 15 anos, se alguém for olhar lá no Almanac, o jogo Flamengo e Botafogo, dia tal do ano tal, 4-0 Flamengo. Ninguém vai saber se o jogador foi expulso, se teve pênalti roubado, ou se o Textor falou que a temporada só começava em abril. O placar vai estar lá anotadinho no Almanac para todo mundo ver. Então isso não tem cabimento. O que você falou é a torcida, é a camisa do Botafogo que está ali. Agora, realmente é muito preocupante, é melancólico, porque a gente olha para a beira do campo, a gente vê um cara que não tem o mínimo de autoridade, de comando sobre o grupo. É um cara que não se ajuda, porque as declarações dele são terríveis. Todo final de jogo, assim, é quase uma esquete de programa de humor, né? A entrevista do Carlos Leiria, ele calado, é um poeta. Essa de ontem foi um negócio assim inacreditável, quando ele falou da forte defesa do Madureira, né? Quando ele falou isso, eu por um momento imaginei que o Botafogo tinha jogado contra aquela Inter de Milão do José Mourinho, né? Que estacionou o ônibus e foi campeão em cima do Barcelona, né? E você vê que os jogadores estão desanimados, né? Os jogadores estão assim, baixo astral, eles olham para a beira do campo, não tem comando. Você vê que eles mesmo ali estão se juntando para definir questões táticas do time, eles conversando entre eles, assim. Eu sinto muito pelo Carlos Leiria, e vou te falar, tá? Entendo quando fala que seria uma covardia demitir o Carlos Leiria. Agora, assim, eu acho que não é porque você comete um erro que você vai ser condenado a cometer outros depois. Então, o problema não é nem a covardia de demitir o Carlos Leiria, porque você poderia chamar a culpa para si, né? O John Textor podia aparecer publicamente e falar assim, olha, fiz besteira, errei, coloquei o Carlos... Não vai fazer. Eu estou dando um exemplo de como você poderia agir para não parecer tão covarde. Falar assim, olha, errei, coloquei o Carlos Leiria numa fogueira, mas infelizmente vou ter que demiti-lo. O problema não tem quem colocar. Então nem existe a hipótese de você consertar a cagada. Falar assim, vou tirar o Leiria e colocar o fulano, mas não tem fulano, não tem quem botar. Então a gente vai... E assim, se a gente voltar aí uns vídeos de dias atrás, antes do jogo da Supercopa contra o Flamengo, eu falei, eu só espero que o Botafogo não tome uma goleada. Cara, o que teve de gente me chamando de maluco, tá aí, ó. O que a gente tá agora rezando para não acontecer? É verdade. Quando você falou em goleada lá naquele jogo da Supercopa, eu falei,
Pô, Joaquim, goleada? Você acha que a gente vai tomar goleada? Não tomamos a goleada. Mas o Botafogo escapou, porque era jogo de goleada. Não significa que esse aí vai ser, tá? Não, claro. Cada jogo é um jogo, Vou relembrar. Existe o risco. Existe o risco. Você falou muito bem, já houve times horrorosos do Botafogo que acabou vencendo o Flamengo. E eu testemunhei, foi uma das poucas testemunhas, porque o Maracanã estava bem vazio, naquele jogo lendário de 97 que o Botafogo ganhou do Flamengo, do Romário, com o time reserva, com gol de Renato Carioca. Eu estava lá, eu vi diante dos meus olhos um time pavoroso, porque a gente tem que lembrar, até eu sempre friso isso, né, para os mais jovens, né, que não tiveram oportunidade de acompanhar coisas, né, do passado, que um time reserva do Botafogo naquela época não era um reserva que tinha Tiquinho Soares, Eduardo, Alain, era um negócio assim pavoroso. Talvez não tivesse nenhum ali que tivesse condição mínima de ser titular. E a gente ganhou com o gol do Renato Carioca, com o time todo reserva, o Flamengo do Romário. Podemos ganhar? Podemos. Agora, que vai estar todo mundo roendo as unhas amanhã, rezando para o jogo acabar, que perder que seja de pouco, né? Isso vai, fato. Quarta-feira no Maracanã, Botafogo e Flamengo, 12 de fevereiro, 21h30. É isso, pessoal. É isso. Mais uma vez, pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem aqui no Setor Visitante e vou colocar aqui também, né, o banner da VBet, que é parceira do Setor Visitante. Gosto de fazer uma fezinha? Conheça a VBet, patrocinadora master do nosso glorioso Botafogo. Lá você encontra apostas, né, em todos os esportes, futebol, jogos do Botafogo, com as odds muito boas. Lembrando sempre, aposta não é investimento, aposte com responsabilidade e é proibido para maiores de 18 anos. Quer conhecer a VBet? Tem esse link que está aqui na tela de vocês, né? Através do QR Code, você mira o seu celular e já entra no link do Setor Visitante. E tem um link do Setor Visitante também aqui na descrição para você conhecer a patrocinadora master do Botafogo. Joaquim, um grande abraço. Amanhã a gente está de volta aqui. Abraço.